Bom dia, hoje são 29 de outubro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TCU, Tribunal de Contas da União. O TCU fica aqui em Brasília, ao lado do Congresso Nacional. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa em que o pronome oblíquo foi empregado segundo o que recomenda a norma culta. Observe também a flexão dos verbos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que o pronome oblíquo átono está empregado corretamente. E também a flexão do verbo. O verbo também está correto. Então você vai procurar uma opção, a única opção, em que o pronome oblíquo átono está colocado corretamente e o verbo também está flexionado corretamente. Então, duas coisas. Você vai olhar a colocação do pronome oblíquo átono e a flexão do verbo. Duas coisas. Procure aí. Eu vou ali a Sobral, no Ceará, e volto já.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga o pronome oblíquo átono colocado corretamente e também o verbo flexionado corretamente, duas coisas. Vejamos a opção A. Quando nos vermos de novo, eu te cumprimentarei. Então veja aí o primeiro pronome oblíquo átono, nos. Quando nos vermos, nos. Essa colocação está correta, porque esse quando aí é um conectivo, uma conjunção subordinativa, não é isso? Temporal, quando, subordinativa temporal. É uma conjunção, ela atrai o pronome oblíquo átono. Quando nos vermos, correto aí, esse nos. Vejamos a outra lá, a outra oração. Eu te cumprimentarei. Quando nos vermos de novo, eu te cumprimentarei. Ti, outro pronome oblíquo átono. Está colocado corretamente aí. Porque você não pode colocar depois de cumprimentarei. Você não pode dizer eu cumprimentarei-te. Não pode. Cumprimentarei é um verbo no futuro do presente do indicativo. No futuro do presente, você não pode colocar pronome oblíquo átono depois do verbo no futuro do presente e nem no futuro do pretérito. Então aí, cumprimentarei, futuro do presente. Eu cumprimentarei, tu cumprimentarás. Então você não pode colocar o ti depois. Então o ti também está colocado corretamente aí na opção A. E qual é o erro aí na opção A? Repito, os pronomes oblíquos átonos, nos e ti, estão corretos aí. A colocação está correta. O erro aí na opção A é na flexão do verbo ver. Quando nos vermos, de novo, o erro está aí na flexão do verbo ver. Aí, quando nos vermos, esse verbo ver está no futuro do subjuntivo. E no futuro do subjuntivo, o verbo ver não inicia quando eu ver, e sim quando eu vir. Então veja, o verbo ver, no futuro do subjuntivo, ele começa com vir e não com ver. Então no futuro do subjuntivo, o verbo ver fica assim. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Entendeu? Então o verbo ver, no futuro do subjuntivo, que é o caso aqui na opção A, quando nos vermos, aqui está no futuro do subjuntivo. E aqui o erro é quando, aqui o correto é quando nos virmos. Quando nos virmos de novo, olha aí, eu te cumprimentarei. Seria o correto aí. Então a opção A está com erro. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. B de bola, vamos lá. Quando nos vermos de novo, olha aí, o mesmo erro no verbo. Quando nos vermos de novo, eu cumprimentar-te-ei. Esse aí, vamos lá, nos aí, o pronome oblíquo, está correto. A colocação está correta na opção B. O pronome oblíquo átono nos. E o pronome oblíquo átono aí, ti, também está correto na opção B. Eu cumprimentar-te-ei. Cumprimentar-te-ei. Verbo aí no futuro do presente do indicativo. E aí o pronome entra no verbo. Cumprimentar-te-ei. Corretíssimo aí. O erro na opção B é o mesmo erro na opção A. Na flexão do verbo. O verbo ver. O verbo ver, repito, no futuro do subjuntivo, começa com vir e não ver. O correto, quando eu vir e não quando eu ver.
É quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos. O correto aí. Então o erro na opção B é o mesmo erro na opção A, apenas na flexão do verbo. A colocação dos pronomes aí está correta. Vejamos a alternativa C, de casa. Vamos lá. Quando virmos-nos, veja aí, quando virmos-nos de novo, eu te cumprimentarei. Aí 2 erros, não é? O primeiro erro aí, quando virmos-nos, o verbo está correto aí. O verbo está correto aí. O problema é esse nos, depois desse verbo aí, virmos-nos. Por quê? Porque o quando é uma conjunção subordinativa temporal. Atrai o pronome oblíquo para perto de si, entendeu? O correto aí seria quando nos virmos de novo. Seria o correto. Porque o quando, repito, atrai o pronome oblíquo, nos. Quando nos virmos, seria o correto. Quando nos virmos de novo. E o outro erro aí, eu te cumprimentarei. Não é cumprimentarei. Há uma diferença entre cumprimento, extensão, e cumprimento. Então aí está comprimento, CO, errado. Comprimento é extensão. O comprimento da calça. E assim por diante, entendeu? 2 erros aí na opção B. O primeiro erro aí é o pronome oblíquo átono longe do quando. O pronome oblíquo átono nos, longe aí do quando. E o segundo erro é o comprimento com O. O certo comprimento com U e não com O. Aí está o erro na opção C, de casa. Vejamos a opção D. Diz assim: quando nos virmos de novo, eu te cumprimentarei. Então, a opção D aí está correta. A colocação do pronome oblíquo átono está correta. E o verbo também, a flexão aí está correta. Então veja, o verbo ver. Quando nos virmos de novo, eu te cumprimentarei. Então aí, o pronome oblíquo nos está correta aí a sua colocação. E o pronome oblíquo ti também. E o verbo está flexionado normalmente. Verbo ver aparece aí na primeira pessoa do plural do futuro do subjuntivo, virmos. Quando nós virmos, quando nos virmos de novo. Está corretíssimo aí, entendeu? Quando nos virmos de novo, eu te cumprimentarei. Corretíssimo. A opção D é a opção que a questão quer. Vejamos a opção E. Eu te cumprimentarei, até aí tudo bem. Eu te cumprimentarei quando nos vermos de novo. Aí o erro na flexão do verbo. O correto aí seria: eu te cumprimentarei quando nos virmos de novo. Estaria correto. Eu te cumprimentarei quando nos virmos de novo. Entendeu? Resumindo, a opção correta aí, a única, é a opção D, de dado. Quando nos virmos de novo, eu te cumprimentarei. É a correta porque traz aí a colocação correta dos pronomes oblíquos átonos nos e ti, e também aí é correta a flexão do verbo ver, na primeira pessoa do plural do futuro do subjuntivo, quando nós virmos, e não quando nós vermos. Opção D, de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.